Eu chamo a sua atenção para uma denúncia importante, relacionada às detentas do presídio feminino, o Prefem, localizado em Nossa Senhora do Socorro. De acordo com dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopem, o Brasil possui hoje mais de 759 mil pessoas presas. As mulheres correspondem a 5% da população carcerária do país, cerca de 37 mil pessoas. Só que, minha gente, apesar delas serem a minoria, o número de presas tem crescido numa proporção bastante alta. 566% nos últimos 15 anos. As mulheres apresentam demandas e necessidades diferentes dos homens. Mas na denúncia, elas falam que não estão tendo nem o básico, alimentação. É exclusivo aqui no Cidade Alerta. Põe na cena. Olha, essa carta chegou aqui no sistema de comunicação da TV Atalaia e revelou uma situação de extrema calamidade pública que essas mulheres, essas detentas lá do presídio feminino aqui no município de Nossa Senhora do Socorro, vêm enfrentando durante algum tempo. Na carta elas revelam muitas dificuldades na alimentação, é uma comida que não é entregue, né, como deveria. Para entender um pouco mais desse caso, o que é que essas mulheres realmente estão passando lá no presídio feminino, algumas pessoas chamaram a nossa equipe de reportagem para falar o que é que realmente elas estão passando, o que elas veem nos olhos, né, dessas detentas ao visitá-las. Essas mulheres elas preferem não ser identificadas para resguardar as suas identidades. Uma delas eu vou conversar agora para falar sobre essa situação. Você visita essa mulher há cerca de 6 meses. Isso. A visita é de 15 em 15 dias, como você me informou. O que é que elas passam por lá? O que é que elas revelam para vocês, além dessas dificuldades? Então, quando a gente vai para visitar, a gente sai sempre triste de lá, né? Com o relato delas, que sofrem com a falta de alimentação adequada. Elas recebem, quando elas recebem alimentação com até perna de barata, elas recebem azeda, muitas adoecem, têm infecção intestinal, aí pedem socorro, muitas das vezes não é socorrida, e quando vão lá, aí colocam ela na tranca, né? Então, se elas estão lá, elas estão pagando por aquilo que fez. Então tem que ser tratada com dignidade, né? Já que não podem dar alimentação adequada que permita que o familiar leve alguma coisa, uma fruta, um biscoito, para poder estar suprindo essa necessidade Eles delas. Não permitem isso? Não Só o permitem. alimento de lá? De lá. Tem delas lá que relata que o que mais mata lá dentro é a saudade da família e a fome. Isso daí machuca demais a gente, porque elas estão lá dentro e elas estão gritando por socorro, né? E a voz delas é nós, a família aqui fora. A gente aqui pode estar, né, lutando por elas. Pessoas que têm familiares lá dentro são as que mais sofrem. Uma delas a gente vai conversar a partir de agora. Ela é irmã de uma das detentas que está lá passando por toda essa situação. É bem complicado, né, para vocês? É bem Como é que isso, fica é complicado mesmo. Assim, toda vez que a gente vai visitar, a gente, quando vai olhar elas ficam alegres, né, porque vê nós, mas assim, sempre fala, né, que tá com fome, porque as comidas quando vem ela tem que catar. Tem que catar o que presta e o que não presta, porque muitas das vezes quando não é o arroz que tá cru, é o feijão que tá duro. Quando não é uma coisa, é outra. Outro quesito foi a questão da limpeza. A limpeza é por conta delas mesmo, né? Assim, os materiais de limpeza, nós mães, né? Leva e elas mesmo que coisa com a limpeza dela lá. Mas o que ela mais relata é sobre a fome. E se caso elas mesmo lá for reedificar, elas próprias são atingidas com spray de pimenta. Qual que é o apelo que você faz agora, né? Sabendo que você tem um familiar lá dentro, passando por toda essa dificuldade. Que a gente vem pedir aqui, né, para dar uma melhoria para elas, né? Não só para uma, como para todas, né? Porque ela deve ser tratada, né, que nem gente, né? Porque assim, essa alimentação, eu creio que nem os animais vão querer. Porque desse jeito... Nós estamos falando aqui de condições básicas de saúde. Condições alimentares. Mulheres detentas do presídio feminino, aqui no município de Nossa Senhora do Socorro,
que fizeram algo ruim aqui fora estão pagando por isso, mas que não é por conta disso que merecem estar passando por toda essa situação. Exatamente, Vinícius. É fácil esquecer que as presas são mulheres, com a justificativa de que todos os criminosos devem ser tratados da mesma maneira. Mas a igualdade é injusta quando se esquecem algumas diferenças essenciais. São gestantes, bebês nascidos no chão das cadeias, privadas de ver o filho, impedidas de conseguir visita íntima. Isso sem falar na falta de produtos básicos de higiene. Muitas usam miolo de pão como absorvente. Quando o homem é preso, normalmente a família continua em casa, aguardando a liberdade. Quando uma mulher é presa, ela perde o marido, a casa, os filhos. Os filhos são distribuídos entre os familiares, abrigos, enquanto o homem volta para o mundo com acolhimento, empatia. Já a mulher sai praticamente sem nada. O perfil das mulheres encarceradas segue um padrão. A grande maioria é negra ou parda, alvo de algum tipo de violência física, sexual ou psicológica, com baixo nível de escolaridade, fruto de uma família desestruturada e presa normalmente por tráfico de drogas. Para que a escassez não leve essas mulheres ao crime novamente, é necessário treinamentos, cursos de capacitação, acompanhamento psicológico para ajudar a reconstituir a vida fora da cadeia e não precisar recorrer ao crime novamente. Eu chamo a atenção para essa situação porque nesse caso aí, pelo menos elas têm uma família para falar por elas, para denunciar essa situação. Essas mulheres estão relatando de barata na comida, essas mulheres estão reclamando de rato dentro de suco. É não ter o básico, gente. Para vocês que se interessam sobre esse assunto, eu até deixo aqui para vocês a sugestão de alguns livros. Presos que menstruam, Encarceramento em Massa, Ó Paí Prezada. Nós precisamos entender os mecanismos do machismo até dentro dos presídios. A gente recebeu uma nota da direção do Presídio Feminino do Estado de Sergipe, dizendo que essa denúncia não corresponde à realidade no que diz respeito à alimentação. A alimentação é fornecida com regularidade. Já as detentas dizem que às 5 horas da tarde é a última refeição. Eles dizem que isso não acontece, seja em quantidade ou em qualidade. Eles negam essa denúncia. Além disso, há, na própria unidade, um espaço e profissionais para atendimento à saúde. E quando não é possível ser solucionado na unidade, são tomadas as medidas para a realização em ambiente externo. A nota diz ainda que os servidores da unidade tratam as internas com respeito, cuidado, especialmente dentro da legalidade, o que exclui qualquer possibilidade de excesso. Por fim, nenhum dos fatos apontados, de acordo com a assessoria que encaminhou para a gente essa nota, que nenhum dos fatos apontados foi levado ao conhecimento da direção, uma vez que sempre que isso ocorre, as providências administrativas são tomadas. Então a gente deixa aqui o microfone aberto para a direção do presídio, caso queira se pronunciar, e também a gente pede um posicionamento da OAB, do pessoal da Comissão dos Direitos Humanos, para a gente saber como é que está sendo o acompanhamento dessas detentas.